sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, MCast, Ministério Infantil na íntegra para você. E o tema que nós vamos tratar hoje, esse assunto muito legal, né? Ministério Infantil. Sei que você está aí ansioso, né? Porque vendo lá os stories, as preparações, a chamadinha, querendo saber o que vai acontecer. Eu já te conto. Aqui nós teremos cursos na íntegra para você, grátis, ok? Nós teremos bate-papo. Eu, você, nós, vós, eles. Eles quem? Nossos convidados. Sim, receberei vários convidados aqui no nosso estúdio do MCast, Ministério Infantil na íntegra. E isso estará em todas as nossas plataformas digitais. No YouTube, então, você que não se inscreveu, né? Corre lá no YouTube. Se inscreva, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Vamos ativar o comentário lá, né, produção? Produção, tem que ativar os comentários lá. Estamos também no Facebook, na fanpage Ministério Adriana Ferrari. Também no Instagram, @Ministério Adriana Ferrari Oficial. E também aonde? No TikTok. Estamos no TikTok, minha gente. No Kawaii também. Essas plataformas digitais que teremos assuntos sobre isso, para podermos falar os perigos da internet. Então, esse MCast, Ministério Infantil, é só para a igreja? Não, Ministério Infantil é para o pai e mamãe também, né, gente? É um ministério, porque, afinal, educar os seus filhos, ensinar a criança no caminho que deve andar, é um ministério. É um ministério e bota ministério nisso, né? É uma responsabilidade muito grande. E você que tem as suas dúvidas, olha, você vai poder deixar sua pergunta. Vou abrir várias caixinhas de perguntas lá no Instagram. Você vai ter o link do WhatsApp, o qual você vai fazer a sua pergunta, qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade. E o que eu não souber responder, nós vamos pedir a ajuda dos universitários. Afinal, a gente não sabe de tudo, né? Só sei que nada sei e estou aqui somente para poder apresentar e fazer com que isso fique mais fácil para mim e para você, né? Do Ministério Infantil. Seguimos, então, hoje com um assunto muito legal para essa estreia, né? O nosso primeiro episódio de uma série sobre Ministério Infantil, qual é a visão da igreja, qual a importância disso, o que você vai fazer, né? Tantas pessoas, Gente, faz parte tossir, tá? Faz parte. Tantas pessoas, tantos líderes hoje têm dificuldade de como começar o ministério. Caí de paraquedas, o pastor me convidou, não tinha ninguém para poder apresentar, não tinha ninguém para poder pegar o ministério infantil e eu caí de paraquedas. Produção faz parte, né? Caí de paraquedas aonde? No Ministério Infantil. E agora, por onde começar? O que eu devo fazer? Como atrair mais crianças? Como fazer com que as crianças se comportem? Qual é a visão da igreja? Meu pastor, a gente ouve tanto falar sobre isso, né? Meu pastor não tem visão. Nossa, meu pastor não tem visão, minha igreja não tem visão para o ministério infantil. Será que eu tenho alguma coisa com isso? Será que eu posso ajudar a mudar isso? Como Deus vê, o que Deus pensa sobre o ministério infantil? Como está o ministério infantil? Qual o termômetro disso? Gente, são vários assuntos que nós vamos falar por aqui, sabe? E o podcast, né, o MCast, ele veio assim com uma proposta muito legal, uma proposta bem diferenciada para nós, para mim também, é um grande desafio que me lançaram, e eu com o maior prazer, né, eu que não gosto muito de falar, né, produção, não gosto de falar, né, quem me conhece sabe que eu falo pouco, então vai ser muito legal. Eu aceitei esse desafio, e desafios a gente faz o que com ele? A gente pega e vai fazendo, né? Deus gosta dessas coisas. Como eu já fiz rádio, né?
na minha vida, eu acho que estar falando assim para mim vai ser muito bom. Eu gosto de ensinar. Meus cursos, tá, pessoal? Eu acho que eu vou trazer todos para cá, vou deixar nas plataformas digitais aqui todos para vocês. É uma forma da gente alcançar mais tios, interagir com mais professores e fazer com que o Ministério Infantil cresça de uma forma orgânica, mas de uma forma conceituada, né? Apesar que tudo hoje se vende, tudo se compra, né? Não é a nossa visão, mas nós vamos trazer aqui para você. Por isso que nós vamos deixar caixinhas de perguntas para você, links, bate-papo, tia Adriana, porque tantas pessoas, gente, se você é uma dessas pessoas que entra em contato comigo e me pede ideias para o que pregar, como pregar, temas, olha, deixa aí nos comentários, fala assim, eu já pedi, e a tia Adriana me ajudou. Gente, eu recebo muito isso, muito mesmo. Essa semana eu criei aí 5 ministrações sobre é tempo de ser criança, né? E muito legal, e me sinto honrada em poder ajudar todas as tias e tios que me pedem essa ajuda. Então, se você faz parte disso, né? Deixa aí nos comentários, vou adorar saber, porque são tantas pessoas que, né? Então, olha, a primeira pergunta para o Ministério, para você que está me ouvindo aí. O que é o Ministério Infantil? Você sabe? Você sabe me responder rapidinho o que é o Ministério Infantil na técnica? O que é o Ministério Infantil? Ele é um departamento dedicado às crianças de 0 a 12 anos. Não sei aí na sua igreja, né? Tem igrejas que é de 0 a 10, tem igreja que é de 0 a 15, já vi. Mas é um departamento desenvolvido para as crianças. E muitas igrejas, a gente ouve muita gente falar, muitas tias falarem que muitas igrejas tratam o Ministério Infantil como um depósito de crianças, como um armário de crianças, como uma creche, como um play, né? Nos meus cursos presenciais, eu mesma falo sobre isso. Falo que tem pais, né, que acham que o departamento infantil da igreja é um local onde ele vai chegar para assistir o culto e vai deixar lá seu filho na creche e nós, tias, fazemos o que quisermos com os filhos deles. E não é bem assim, né, minha gente? O departamento infantil, ele tem uma estrutura, ele tem uma organização, né? Mas também tem pastores que, né, não têm a visão aí da seriedade do departamento infantil. O que ele trabalha, com o que ele trabalha, os gastos. Gente, departamento infantil, né? Tem um levantamento aí muito razoável de valores aquisitivos, de dinheiro mesmo, de din-din, de cash, né? De dinheiro. E tem gente que tem dificuldade de arrecadar esses valores, né? E como fazer isso? Será que é certo, não é certo? Cobrar para pregar, será que não? Será que sim? Gente, isso tudo aqui vamos tratar. E eu vou gostar muito de ouvir a opinião de vocês aí nos comentários, para a gente depois, né, tá trazendo e debatendo isso. Mas, voltando, o departamento infantil da igreja é um departamento, eu digo nas minhas palestras, nos meus cursos, que o departamento infantil é o departamento mais importante da igreja. Mais importante, por que o mais importante? Sim, porque quando trabalhamos com crianças, nós trabalhamos com o departamento da família. É impossível você trabalhar com crianças e, né, não linkar a família. Por quê? Porque talvez você esteja aí, né, começando o Ministério Infantil e você me ouvindo agora, você vai ter um outro tipo de visão. Por quê? Porque quando trabalhamos com crianças, essas crianças vêm de onde, como é o ambiente que elas vivem, elas chegam muito agitadas, quem são os pais dessas crianças, é muito importante você
tio, tia, líder do Ministério Infantil, saber quem são os pais dessas crianças e saber que você trabalhando com as crianças, com essa criança, você vai estar descobrindo, trabalhando com os pais dessas crianças. Então, você entra dentro de uma área da igreja, dentro de uma área institucional, que é a família. E isso é muito importante. E muitas pessoas podem, né, achar assim agora, meu Deus, então quer dizer que eu compro uma briga muito grande com o inferno, eu vou ter muitas lutas. Eu mesma já ouvi de vários líderes falando assim, nossa, eu não quero trabalhar porque é muita batalha espiritual, é uma área onde o diabo se levanta muito, vai se levantar contra a minha vida. Hello! Deixa eu dizer para você uma coisa. Desde quando você nasceu com um chamado para o ministério. E o inferno não está feliz, ele está em constante levante contra a sua vida desde o dia que você nasceu. Então, está trabalhando no ministério infantil, você está cumprindo o ID de Jesus, né? ID por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Você está cumprindo o ID de Jesus e você está cumprindo o seu chamado, que não é uma obrigação. O ministério infantil, ele não é uma obrigação. Não é porque não tem ninguém que você vai fazer. Deus, ele tem propósitos, principalmente quando se trata da área da instituição igreja. Ninguém está, por acaso, dentro de um departamento. Porque não tinha ninguém? Até parece mesmo, né? Não tinha ninguém, então sobrou. Não, você nunca é sobra. Você faz parte do corpo de Cristo e Deus chamou você e a mim para podermos florescer naquilo que estamos sentindo paz. Então, eu quero neste momento transmitir paz para a sua alma, para o seu coração e dizer para você que você não caiu de paraquedas, tá? Deus, ele tem propósitos, Deus, ele trabalha com propósito e o propósito é de não ter tido ninguém e Deus achou graça, graça e virtude em você. Mas eu não sei nada, meu Deus do céu, vou ter que fazer várias coisas. Olha, a Bíblia diz assim que Deus não chama capacitados, Deus chama e capacita. Aquelas pessoas que se acham centro, né, que é centralizador, é um líder centralizador, que se acha que se acha capaz de tudo, essa pessoa não é dependente de Deus, né? E ser dependente de Cristo, principalmente no departamento infantil, isso é algo assim fundamental. Então, se você não sabe nada sobre departamento infantil, sobre ministério infantil, eu quero te encorajar. Continue na sua caminhada. Continue na proposta que Deus colocou diante de você, porque isso é uma proposta. E o amadurecimento, com o passar do tempo, eu e você vamos amadurecendo em quê? Em oração, em leitura bíblica, em network. E isso vai fazendo com que eu e você cresçamos dentro do conhecimento bíblico, dentro do conhecimento instituição, dentro do conhecimento departamento, e a gente vai aprendendo com o passar do tempo e com Cristo, porque, gente, nada melhor do que para nos amadurecer é aquilo que a gente não sabe, que a gente não tem ciência, que a gente não tem ideia, e a gente é colocado, plantado de uma tal forma e a gente vê ali sendo cultivado, né? E vai florescendo conforme o tempo, conforme as situações vão, né? Vão crescendo, Deus é um Deus criativo que vai nos dando ideias e nós vamos ali disseminando sementes. E isso é o que te amadurece em Cristo. Então, não se preocupe se você entra na rede social, nossa, mas a tia fulano de tal tem tantos anos de ministério, a tia Adriana tem 15 anos de ministério, sabe mais. Nós nunca sabemos tudo.
nós nunca vamos saber. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus se renova a cada dia. Assim como se renova a palavra de Deus a cada dia, nada vai ser velho, as experiências são novas, as pessoas são novas e acredite, sempre aprendemos uns com os outros. Isso é um presente que o Ministério Infantil nos dá, né? Nós aprendemos com crianças, nós aprendemos com quem não sabe, nós aprendemos com quem sabe, também aprendemos com quem acha que sabe muito e, na realidade, todo denominador comum vai ser ele mesmo, Cristo. Eu e você vamos aprender com Cristo. Não tem professor melhor do que Jesus. Ele, pelo menos para mim, né? Eu posso falar por mim, ele é a minha inspiração como líder, como professor, como pessoa, 100% homem, 100% Deus, como um professor mesmo, um discipulador. Jesus é o meu melhor mestre. Então, a gente aprende com pessoas que estão aprendendo aí com Jesus, gente. Então, olha, não tem como você não ligar essas coisas, tá? Então, olha, o Ministério Infantil é também responsável por apresentar Jesus para as crianças de uma forma dinâmica, de uma forma diferente, de uma forma lúdica. Por quê? Porque há anos atrás, nós crianças, né? Nós que aceitamos Jesus, nossos pais aceitaram Jesus ainda quando éramos crianças, a forma de ver Jesus era uma forma mais séria, mais seca. Hoje nós temos aí vários demonstrativos, nós temos várias formas de apresentarmos às crianças Jesus de uma forma lúdica. Temos aí os visuais, né? Olha aí, ó, os visuais. Fiz questão de colocar aqui, quis com que meus visuais aparecessem. De forma também, você pode apresentar na linguagem para cada criança. Nós vamos abordar todos esses assuntos aqui. E isso vai trazendo a existência de um Deus, de como realmente Ele é, o Deus que ama as crianças, o Deus que quer que você lidere crianças, o Deus que quer que você alcance as crianças de outras nações, o Deus que quer que crianças façam discípulos de outras crianças. Então, isso acontece aonde? Isso vai acontecendo à medida que vamos apresentando Jesus de uma forma atualizada. Ah, Jesus mudou? Não, Jesus não mudou. A forma como falamos de Jesus para as crianças de hoje, que é uma forma diferente de 30 anos atrás, né? Onde a escola bíblica era só a revistinha ali e a gente aprendia de uma forma mais assim, né, competitiva, porque nós tínhamos, eu lembro que na minha época tinha uma fórmula mais competitiva de se aprender, por exemplo, os livros da Bíblia. Né? Era oferecido um prêmio para quem decorasse os livros da Bíblia. E a gente chegava e tinha uma competição, uma competição válida, muito boa, que eu acho que deve voltar. E essas competições, elas faziam com que nós, crianças, aprendêssemos de forma diferente. Hoje temos o quê? Hoje temos aí até a musiquinha, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Então, assim, hoje tem outras formas de apresentar Jesus de uma forma mais dinâmica, na musicalização, no teatro, nos fantoches. Falando em fantoches, vamos ter aqui também. Então, assim, o Ministério Infantil hoje, ele é mais caro, né, gente? Ele é caro. Plim, plim. A Ju faz. A viuvinha, pôs na caixinha. Vamos ter que guardar dinheiro da viuvinha na caixinha para poder fazer um congresso com excelência. Mas será que, como funciona isso? Né? Então, o departamento infantil, ele é responsável para apresentar Jesus de uma forma hoje mais criativa, né? Mais abordando todas as histórias de uma forma lúdica e que vai ficar para sempre na memória, porque hoje as crianças, né? Você vai concordar comigo, elas estão muito visual.
Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa do celular, da internet, né? As crianças estão guardando mais dentro de si com aquilo que elas veem. E a Bíblia, né, já diz que os olhos é a candeia do coração. Do nosso coração, nossos olhos veem, nosso coração pensa e nós sentimos. É algo assim, a tecnologia está evoluindo a cada segundo, não é nem a cada dia, a cada segundo. E apresentar Jesus para essas crianças de hoje, de uma forma lúdica, criativa, tem sido desafio para muitas pessoas. Para muitas pessoas que não têm muito acesso, não têm um valor de dinheiro para poder investir, mas eu quero falar para você que ministério é investimento. No início do meu ministério, eu investia tudo que entrava. Hoje eu divido ele em partes, porque são muitas coisas para se investir. Então, e as coisas, né, estão mais caro a cada dia. Então, o ministério infantil da igreja, ele tem a sua importância, ele tem o seu lugar, e você que foi chamado, não desanime. Vá em frente, busque os seus ideais, deixe o Espírito Santo navegar, né? Eu navegarei, você vai navegar no oceano do Espírito. Esse navegar, para mim, é um navegar de criatividade, de novidades. Nosso Deus é um Deus de novidades. É um Deus que traz à existência a sua criatividade, porque o nosso Deus é o Deus que criou a criatividade. Não existe, não tem outro adjetivo para dar para um Deus que é o criador de todas as coisas. Aqui nessa terra, nós podemos ter até títulos, mas o crédito da criatividade de todas as coisas vai para o nosso Deus criador, que ele é o criador de todas as coisas. Em Eclesiastes vai dizer que aquilo que Deus nos deu hoje já deu outrora a outras pessoas. Então, as ideias de hoje são ideias idealizadas por um Deus que criou todas as coisas. Então, ninguém diante de Deus é melhor. Existem os mais capacitados, né? Se você vai receber de Deus uma porção maior, mediante aquilo que você busca, mediante aquilo que você conhece. O seu conhecimento, ele vai além daquilo que alguém possa te dar. Porque o conhecimento nunca é demais, ele vai ficar guardado em você. Ainda que queiram tirar de você o título, o crédito, Deus te conhece e sabe até onde pode ir com você, principalmente no ministério infantil, né? Um assunto que tem crescido dia após dia, as guerras têm sido atuais, grandes, polêmicas. Nós vamos tratar disso aqui. E quem são as crianças? Precisamos conhecer nossas crianças. Precisamos saber quem são as nossas crianças. E trabalhar com o ministério infantil hoje é algo de relevância no reino. É algo que você está comprando briga com o inferno? Claro, gente. Gente, o alvo do inferno é as nossas crianças, são as nossas crianças. Né? Nós temos visto aí a guerra que o inferno tem lançado, travado, não só no mundo espiritual, mas no terreno contra as nossas crianças. É abuso sexual, é ideologia de gênero, é criança trans, é criança que ela pode escolher o que quer ser, né? Antes mesmo de completar uma idade. São crianças confusas, crianças que estão crescendo em lares confusos. Todos esses assuntos nós vamos trazer aqui e vamos trazer pessoas capacitadas para poder falar conosco, comigo, com você, em altos papos, grandes papos, sobre esses assuntos, né, que o inferno tem traçado contra a vida das nossas crianças. E você, do Ministério Infantil, tem tudo a ver. Eu tenho, você tem, o pastor tem. Por quê? Porque a igreja se tornou também um ambiente onde nós precisamos forjar o caráter das crianças e dos pais. E é tão importante falar sobre isso nesses dias, né? Pais que não sabem, que são pegos de surpresas, que não sabem mais como criar os seus filhos, que a Bíblia se tornou algo, né? Algo
de antepassados, algo passado, que agora tem que ser tecnologia, né? Este mundo metaverso, este mundo cheio de propagandas, de cores, essa quebra de princípios e valores. E o Ministério Infantil tá vindo aí agora com essa nova ideologia, né, gente, que a cada dia vai ser atual esses assuntos. Esses assuntos não vai ser modinha e vai passar. Não, o inferno ele está batendo na tecla. O mundo está batendo na tecla. O mundo quer as nossas crianças, o inferno quer as nossas crianças. Por que as nossas crianças? Porque doutrinar as nossas crianças hoje tem se tornado alvo para o inferno por causa do futuro, por causa da igreja, por causa da volta de Jesus. E se você doutrina crianças, você vai ter uma sociedade muito mais corrompida, muito mais poluída daqui a uns anos. E o tempo, né, ele tem passado. Não tem passado mais devagarinho. O tempo, ele tem sido o nosso concorrente. E eu quero, nesse podcast, aqui nesse nosso primeiro episódio, encorajar você a não desistir. Talvez você está me ouvindo aí, você está achando pesado demais essa cruz. Quero dizer para você o seguinte: renuncie a si mesmo. Pegue essa cruz e siga Jesus. Nós precisamos nos levantar, né? Porque já somos um grande exército. Somos um grande exército. Uns lutam contra, outros lutam a favor e outros lutam junto, né? E o mais interessante é lutar junto, minha gente. Vamos lutar junto, vamos... No tempo em que o amor se esfria, a iniquidade vai aumentando. Isso não é só nos sinais da volta de Jesus, porque os sinais da volta de Jesus, ele está dentro da igreja, né? A volta de Jesus está dentro da igreja. É ali que nós estamos vendo. E quando vem de fora, aí nós temos mais a certeza ainda que Jesus está às portas. E é interessante, eu e você, né, trabalharmos no Ministério Infantil. Isso é muito importante, isso é maravilhoso, vai ser maravilhoso quando você chegar na eternidade e Jesus falar assim: mostra-me as tuas mãos. Aí você vai poder cantar: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? O departamento infantil, então, é um departamento que ganha almas. Ganha almas infantil, mas criança aceita Jesus? Sim, criança precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o que é aceitar Jesus? É reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador, né, da vida dela, o rei da vida dela. E muitos pais não ensinam isso. Muitas igrejas também não ensinam isso. Fazer o apelo para as crianças é muito importante. E por que o Ministério Infantil tem se tornado a cada dia mais importante? Porque as crianças, elas são o futuro da igreja? Sim, mas elas são presente. E as crianças, muita gente já me ouviu falar isso, né? Nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. A produção tá brigando aqui porque já bati o dedo aqui. Fecha aí. E as crianças é tratado como apêndice em muitas igrejas, porque criança faz barulho no templo, porque criança corre para lá e para cá, porque criança ocupa lugar no templo. Gente, já presenciei, não ouvi falar, que precisa levar as crianças para a salinha ou para a igreja da criança, porque ela está ocupando a cadeira de algum pai. O que você acha sobre isso? O que você acha? Tem alguns pais que adoram. Nossa, adoro chegar o momento da igreja. Já vi, tá? Para poder deixar as crianças lá na igreja da criança ou na salinha das crianças. Nós vamos falar sobre tudo isso, preparação, estrutura da igreja da criança, que há mais de 10 anos eu venho trabalhando este tempo, né? Esse tema, a igreja da criança, a estrutura da igreja da criança, como fazer isso, como fazer a transição salinha-igreja. Gente, é muito importante, porque tem igreja que trata o departamento infantil, o ministério infantil, como apêndice de Cristo.
As crianças não são apêndice, as crianças fazem parte do corpo de Cristo, elas fazem parte do corpo. Então, é muito importante, se você é pastor de uma igreja, está me ouvindo, que você se atente ao ministério infantil da sua igreja, porque o ministério infantil, além disso, o ministério infantil é uma forma de promover com que os pais vá para a igreja. Porque muitas das vezes tem muitos pais que somente querem que os seus filhos estejam na igreja, mas eles não vão. Me lembro de várias situações que eu passei na pandemia, de pais que simplesmente passavam e deixavam seus filhos na escola bíblica dominical e não iam para a igreja. E chegou no momento em que eu desenvolvi lá no trabalhos para os pais, junto com as crianças em casa, que eles teriam que estar na igreja. Então, assim, foi algo muito, muito, muito bom dentro do ministério infantil. Porque tem pais que só querem levar os seus filhos e deixar lá, né? Aí eu acho que fazem da igreja um depósito de filhos, sendo que vai ser cobrado desses pais a forma como é tratado esses filhos, né? Porque os filhos são a herança do Senhor e a família tem tudo a ver. Então, e os filhos são a herança do Senhor. E o departamento infantil é um departamento de inclusão. Nós vamos falar sobre isso, sobre inclusão, como que o departamento tem trabalhado para essas crianças, né, com déficit de atenção, as crianças que têm autismo. Esse é um assunto também atual que a igreja, o Ministério Infantil precisa estar alicerçado ali, bem atualizado, para saber lidar, porque, gente, é difícil, não é fácil. Né? Trabalhar com os pais dessas crianças tem se tornado um desafio, é desafiador, mas não é impossível. É uma coisa excelente para o reino de Deus. Porque hoje a briga, gente, eu não sei se vocês têm sentido da forma que eu tenho sentido, a briga hoje é igreja vezes mundo. E isso está muito aparente. Dentro da política, qual é a briga? Igreja vezes política. A igreja tem sido o quê? O alvo. Mas eu posso falar para vocês uma coisa? A Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Cristo. E quem é o nosso cabeça? Jesus. Jesus é a nossa cabeça. A porta do inferno não irá prevalecer. Então, precisamos estar bem assim, dentro do conceito Ministério Infantil, sabendo de todas as áreas, estarmos atualizados. Muitos líderes não têm tempo. Então, esse podcast, o MCast, vai trazer para você, com essa interação, né? Esses assuntos para você ouvir no seu fone, indo para o seu trabalho, no trem, dentro do avião. Quantas vezes, há 15 anos atrás, eu já ouvia podcast. E eu falava isso nas igrejas e as pessoas, nossa, queria saber o que era isso. Tá aí, gente, podcast é isso. Eu não sabia que um dia eu ia apresentar podcast, mas tá aí. O podcast é algo que te leva a conhecimentos, tá? E como o ministério infantil pode ser desenvolvido na igreja? Você sabe, ele pode ser desenvolvido de várias formas, desde a estruturação de uma equipe até a estruturação da igreja da criança. Gente, porque olha, a estruturação... Gente, porque a estruturação de uma equipe, ela começa com a visão de Deus, uma visão da visão que Jesus teve para desenvolver um ministério de discipulado aos seus discípulos e os seus apóstolos. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele mostrou para gente, não tem melhor exemplo de líder do que Jesus. Ele ali foi o melhor líder mestre para poder fazer outros líderes. Jesus, ele tinha princípios de liderança e seguir esses princípios de liderança de Jesus nunca vai te fazer errar. Porque nós temos líderes aí que erram muito na sua forma de trabalhar dentro do ministério infantil porque ele abraça o cargo como algo prioritário dele, como algo, essa é minha propriedade, o cargo é algo meu. E Jesus nunca
tratou o seu ministério como algo dele. Ele tratou o ministério que ele teve aqui na terra como algo do Pai para nós e de fazer discípulos. Jesus, ele é o melhor exemplo de líder que se pode ter. E muitas pessoas não têm essa informação, têm preguiça, às vezes, de procurar na Bíblia, preguiça de procurar na Bíblia, de estudar sobre a vida de Jesus, o líder que foi Jesus, para aprender com Jesus, para ser um bom líder. Então, existem líderes e líderes, né? Existe o líder que ele é centralizador e toma o cargo como propriedade pessoal e ali ninguém entra, ninguém mexe, tudo é do jeito dele, não houve opinião, ele não tem uma visão de crescimento, porque quem tem visão de crescimento de ministério infantil, de ministério, de qualquer departamento, ele vai buscar Jesus como um exemplo. Né? E a estrutura do ministério infantil, ele está além do cargo. O ministério infantil, ele não é só um cargo. Ele é algo de Deus para a nossa vida, que o Senhor nos deixou, não só o ministério infantil, mas todos os ministérios e departamentos da igreja, como algo a desenvolver o reino de Cristo na terra para o reino do céu, porque o que se faz na terra, já dizia o gladiador, né? O que você faz na terra se reflete no céu, ou o que você faz na terra é refletido na eternidade. É isso. Então, o que você faz aqui vai refletir no céu. Então, essa estrutura de como fazer, de como levar, isso tem a ver com a visão pastoral. O pastor, ele precisa ter a visão de um ministério eterno em desenvolver líderes da sua igreja, investir no departamento infantil, para que os outros departamentos da igreja futuramente sejam departamentos sérios, blindados, departamentos certos, departamentos que tenham princípios, departamentos que tenham certeza e conceitos formados dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque lá atrás ele começou a investir no departamento pensando no futuro da igreja. Então, a hierarquia ela é pastoral. Ela começa pelo pastor. Ah, mas como eu vou fazer para meu pastor desenvolver, ter isso no coração dele, a sede, a vontade de investir num departamento infantil? Aí a hierarquia já vem de um bom líder. O bom líder que busca na oração, que busca em Cristo, na leitura bíblica, na informação, na capacitação, no investimento próprio e no resultado. Porque aquilo que dá resultado muda a visão de várias pessoas, porque é o resultado de tudo que faz que haja crescimento, né? Existem igrejas em células. Essas igrejas que são em células, elas têm uma visão de crescimento, né? Ela tem um evento de célula na sua casa, as pessoas são treinadas para isso, é onde elas vão trazendo pessoas, visitantes, para serem tratados e depois levar para o templo da igreja. Então, assim, o ministério infantil, o líder, a visão do pastoreado dessas crianças, do departamento infantil começa pequeno, gente. Tudo que começa grande, rápido demais, eu acredito que há um deslize, sabe? Há um escorregador para isso. Porque tudo é gradativo, ninguém vai direto ao degrau máximo. Nós temos que ir crescendo, né? Degraus por degraus, degraus por degraus. E é assim, para que Deus, né, gradativamente, vamos chegar até o final, que será, como Paulo diz, uma corrida. E no final dessa corrida, cada um terá o seu troféu. Então, o ministério infantil vai o quê? Além disso. Ah, mas o meu pastor não tem, tia Adriana. Eu ouço todo mundo falar. Muita gente, todo mundo não, muita gente. O meu pastor não tem. Então, tenha você, mova o ministério, mova
de uma forma em oração, de uma forma que você vai alcançar outras crianças, trazer esse resultado para que o pastor invista mesmo no departamento infantil. Né? Porque hoje, com tantas igrejas das crianças, glória a Deus por isso, é algo que dá certo, que deu certo, que está dando certo. Com tantas igrejas das crianças, nós podemos ver que muitos pastores têm alcançado o objetivo, que é ter a igreja separada para as crianças, mas com os pais dentro do templo da igreja. E na minha igreja mesmo, os pais na Santa Ceia participam junto com as crianças, os filhos. É um momento de comunhão, né? E, gente, é fundamental para você, líder, ter um planejamento estratégico. Quem aí já fez o meu curso Planejamento Estratégico para o Ministério Infantil? Sem planejamento, sem projetos, você também não vai alcançar. Não vai chegar a lugar nenhum. É preciso ter planejamento estratégico organizado para se alcançar o conceito de ministério infantil. Porque não pode ser feito de qualquer maneira. Nós sempre temos algo para aprender. Nós sempre vamos aprender algo para acrescentar. E hoje tem sido desafiador. Né? Essas crianças nessas atualidades tão atualizadas com os fenômenos da natureza, os fenômenos das ideologias e apologias. É desafiador. Nós precisamos sair de um planejamento já ter outro. E esse é o trabalho consistente do Ministério Infantil. Precisamos ter um planejamento, um projeto. Isso é fundamental para uma igreja. Se você não sabe o que é um planejamento estratégico, vamos estar tratando isso aqui também no MCast, Ministério Infantil na íntegra para você, né? Então, nesse episódio, nós aprendemos mais um pouquinho, você que já sabe sobre Ministério Infantil, sobre o que é o Ministério Infantil, qual o objetivo do Ministério Infantil, sobre como fazer com que a visão seja ampliada, as estacas sejam, né, afundadas mais para que haja tendas. E essa é a promessa de Deus, que Deus ele tenha essa visão de amplitude no seu coração nesse dia que você está me ouvindo aqui. Que essa visão ela venha alcançar o teu coração e a tua mente para que outros tios e tias venham ser recrutados para este grande exército que é o Ministério Infantil. E você, papai e mamãe que está me ouvindo também, você faz parte do departamento, mesmo que você esteja sentada simplesmente aí na nave da igreja e seu filho esteja lá conosco na salinha ou na igreja da criança, sendo ministrado por nós com muito amor, carinho, dedicação, responsabilidade, seriedade, você faz parte disso. Então, quanto mais você puder estar ajudando o Ministério Infantil, mais você estará ajudando o teu filho a crescer. Mais você vai estar ajudando as tias a se capacitarem mais, a investir mais, a igreja a investir mais no Ministério Infantil para que o reino seja pregado e o seu filho não venha a ser contaminado com as brechas do mundo, com as ideologias e apologias do inferno. Então, seja um investidor do Ministério Infantil. Os pais que investem no Ministério Infantil podem ter a certeza que estão plantando em terras frutíferas. Então, invista, ajude o seu filho, ajude as tias, procure saber o que o ministério está precisando, porque sempre vai estar precisando. Case junto, ande junto, papai e mamãe, com o Ministério Infantil,
para que ele venha resgatar não só o seu filho, mas também os outros filhos e as outras crianças deste planeta Terra, que está a ponto de viver o colapso. Mas o colapso que vai acontecer vai ser com a volta de Jesus, e o seu filho precisa subir no arrebatamento. Nós queremos muito isso, é por isso que nós estamos de pé. A igreja está de pé, o ministério está de pé, o ministério infantil está de pé, para poder capacitar tias e tios e pastores, e nós vamos nessa luta e nós iremos vencer. Naquele grande dia nós vamos poder dizer que não nos calamos mediante a mídia, mediante a censura, mediante as propagandas. Por quê? Porque nós estamos aqui passando essas informações para você. Então, chegamos à conclusão desse primeiro podcast do Ministério Infantil MCast. Ministério Infantil na íntegra, levando até você, líder, papai, mamãe, vovô, vovó, pastor, a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Um conteúdo com excelência, de qualidade, para você não ficar perdido no tempo. Então, você aí que não curtiu, curta, compartilhe esse podcast do MCast para outras pessoas, poste nas suas redes sociais, curta, nos ajude com que o YouTube entregue esse assunto a outras pessoas. Vá nas outras plataformas digitais, compartilhe, faça parte desse projeto, faça parte desse programa. Não deixe de ajudando que vamos estar mais em evidência. Não, nós estamos aqui para andarmos juntos. E quem anda junto, compra a briga de todo mundo. Vamos andar juntos. E você me ajudando a compartilhar esse conteúdo, compartilhar esse vídeo, curtir, deixar o seu like aí, seu comentário, você vai estar ajudando com que essa proposta chegue a muito mais pessoas, essas informações cheguem a muito mais pessoas. Por quê? Porque eu quero? Não. Porque Deus tem isso. E você está fazendo isso, você não vai estar fazendo para mim, Adriana Ferrari. Você vai estar fazendo para outras crianças, para outras tias, para outros tios. E você só vai somar, porque você também faz parte desse projeto. E eu estarei feliz se você fizer isso. E quem sabe, qualquer dia você não vai estar aqui comigo no MCast. Vai ser um prazer receber todos vocês que quiserem bater um bate-papo sobre o Ministério Infantil. Quem sabe, né? Eu daqui, você daí, a gente revoluciona. Isso mesmo. Vamos revolucionar essa comunicação sobre o Ministério Infantil. Deus abençoe você. Aguardo você no próximo MCast. Ministério Infantil na íntegra. Um beijo grande. Tchau.